Thank
O Espírito do Senhor está presente para consolar. Neste momento difícil, esse hino nos renova a esperança. É Deus com a gente, exalando vida e força para caminhar. É tudo que nós precisamos nesses dias tão difíceis, dias de morte, dias de angústia. Mas o Senhor reforça através desse louvor, através da tua palavra, que Ele não nos deixou órfãos. Ele nos deixou o Espírito Santo para ser o nosso guia, o nosso consolador. O Espírito Do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor Está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Amém. Quero, em nome de Cristo, em meu nome, em nome da Primeira Igreja Batista em Búzios, dar boas-vindas a todos, que o Senhor nos abençoe. O mês de março é o mês de missões mundiais, é o mês em que a igreja comemora missões mundiais. Todas as igrejas batistas do Brasil, ela comemora o mês de missões mundiais no mês de março. Próximo domingo será o dia de missões mundiais. Também no culto da noite teremos celebração da ceia do Senhor. E quero desafiar todos os membros, a você frequentador também, amigo aqui da PIB de Búzios, para, além da entrega dos seus dízimos, ofertas, contribuições,
você abrace a obra missionária. E nós, no ano passado, fizemos o projeto Recomeçar, e uma das coisas que nós decidimos é que a partir de janeiro nós iríamos mensalmente estar contribuindo simultaneamente para missões estaduais, nacionais e mundiais. Pela graça de Deus, aconteceu no mês de janeiro, no mês de fevereiro, e nesse mês também nós iremos participar. Então, o que nós esperamos é que cada membro não espere o mês de missões mundiais, que é março, missões estaduais, que é julho, e missões nacionais, que é setembro, para contribuir, mas que mensalmente cada um entregue, juntamente com o seu dízimo ou com a sua contribuição, a sua oferta para missões e oferta para o Procop. O que é o Procop? Um programa de construção permanente. Nós já realizamos uma obra muito grande de reforma aqui no templo, um embolso ali do lado e colocação de piso em 3 salas, no salão social, colocamos iluminação, um teto de gesso, fizemos também a adaptação da casa pastoral. Muita coisa foi feita, já gastamos quase que 100 mil reais, e tudo graças a Deus e graças a você. Mas temos alguns compromissos, e a igreja está cumprindo, porque você tem se mantido fiel na entrega do seu dízimo, da sua oferta, da sua contribuição. Então você, ao dizimar, no envelope de dízimo, já tem um espaço para entrega do dízimo ou contribuição, a sua oferta missionária e a sua oferta para a construção, Procop, Programa de Construção Permanente. Nós queremos construir a rampa da frente da igreja. A que nós temos está muito íngreme, perigosa e fora do padrão exigido pelo Corpo de Bombeiros. E só podemos contribuir mediante a contribuição. Na última, construir mediante a contribuição. Na última assembleia que tivemos, a igreja decidiu que quando nós tivéssemos em caixa 20% do que nós precisamos para a construção da rampa, nós iríamos iniciar. Então, primeiro nós vamos contribuir para criar o fundo e depois nós vamos iniciar a construção da rampa. Já será uma obra de fé, iniciarmos com 20%, mas também já é uma garantia. Então, pedir a você que, por gentileza, que tem seu coração aberto para isso, que a partir desse ano, mensalmente, entregue a sua oferta missionária, a sua oferta para o Procop, o seu dízimo ou a sua contribuição. A Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria. O que é dizimar? Dizimar é um ato de gratidão, de louvor, de obediência ao Deus da palavra e à palavra de Deus. E Deus desafia o seu povo. Malaquias 3:10. Ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Fazei prova de mim, diz o Senhor, e eu abrirei a janela dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. É importante que a gente entenda que Deus é Deus. E Ele lança o desafio para mim e para você. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E no verso 11 de Malaquias 3, vai dizer: com maldição sois amaldiçoados. Que tipo de maldição? Deus vai mandar um raio para cair em cima da sua casa, você que não dizima na oferta? Vai fazer com que você bata o seu carro? Não, não é isso. A maldição, quando a gente sai debaixo da bênção de Deus, é uma das piores maldições. Então, no verso 11, ele diz que ele vai repreender o devorador na vida daqueles que creem, daqueles que
obedecem. Então a pior maldição na minha vida, na sua vida, é não estarmos dentro da vontade de Deus. Se você até hoje tem sido um fiel dizimista, uma fiel dizimista, quero desafiar você a continuar. Se você contribuir para missões 3 vezes por ano, março, que é o mês de missões mundiais, julho, que é missões estaduais, e setembro, que é missões nacionais, nós decidimos no ano passado que a partir de janeiro desse ano a nossa oferta seria mensalmente, e mensalmente iríamos enviar proporcionalmente para missões mundiais, para missões estaduais e para missões nacionais. E por que precisa ser assim? Então abra aí a sua Bíblia em Atos 1, verso 8, e vamos ver de que forma o Senhor Deus quer que realizemos missões. Atos 1, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Tem como passar simultaneamente ali e também aqui na TV? Porque eu vou ler na versão que está na igreja, que está sendo projetado ali, que a minha versão é diferente. Até durante a pregação vai ajudar, né? Então o que diz aqui o texto? Diz que precisamos testemunhar de Jesus simultaneamente em Jerusalém, Judéia e Samaria, toda a Judéia e Samaria. Aí o que significa então, obrigado, o que significa então Jerusalém? Significa o nosso estado do Rio de Janeiro. O que significa Judéia? Melhor, Jerusalém é a nossa região aqui, Associação Batista Litorânea. O que significa toda a Judéia? O estado do Rio de Janeiro. O que significa Samaria? Missões nacionais. E o que significa até os confins da terra? Missões mundiais. Então em Atos 1, versículo 8, nós encontramos as 4 dimensões missionárias: regionais, estaduais, nacionais e mundiais. Mas de que forma? Simultaneamente. Olha o que diz aqui o texto: ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, quer dizer, na região, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, que é no nosso estado do Rio de Janeiro, e Samaria, que é no Brasil inteiro, e até os confins da terra. Nenhuma igreja de Cristo, vou pregar domingo de manhã sobre isso, a igreja de Cristo e o Cristo da igreja. Nenhuma igreja de Cristo, ela deveria pensar muito diferente da forma que pensa o Cristo da igreja. Missões, irmãos, é a missão da igreja, e a igreja sou eu e você. Eu não posso dormir tranquilo se eu recebi o meu salário e não entreguei o meu dízimo e a minha oferta missionária. Com essas explicações, darei então oportunidade. Você que está em casa, vai estar projetado aí na sua TV, no seu celular, o número da conta corrente da igreja. Você poderá fazer uma transferência bancária agora ou posteriormente, e quem está aqui no santuário poderá entregar no gasofilácio, como um gesto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, mas o desafio ainda é muito grande, mas não é maior do que a nossa fé. E Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Momento de dedicação de dízimos e ofertas é momento de louvor, de adoração a Deus. Vamos fazer isso exatamente como sendo um ato de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus.
Amém. Vamos louvar o Senhor. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti,
Jesus. Amém. Deus, muito obrigado, Pai, pelos dízimos, ofertas e contribuições que foram entregues para o sustento da Tua obra, Senhor. E o fizemos, ó Pai, no temor do Senhor, na alegria de sermos co-participantes do Teu reino. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo sendo o Senhor dono de tudo, como nos diz a Tua palavra no Salmo 24, que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, sendo o Senhor tão grande que nem os céus dos céus podem te conter, o Senhor puro e santo, mas nos aceita, e aceita também, Senhor, o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa contribuição. Abençoa, Senhor, todos os missionários que estão trabalhando em nosso estado do Rio de Janeiro, espalhado por esse Brasil afora, esse país tão belo, tão grande, os missionários de missões mundiais, ó Pai, pelo Teu cuidado, Senhor, pelo sustento. Pai, eu quero te pedir, Senhor, pelo pastor Márcio, agora à frente da primeira Igreja Batista do IPS, ó Pai, aquela igreja missionária, Senhor, que sustenta ali 45 igrejas filhas. Tu sabes, Senhor, que é um desafio a cada mês, mas o Senhor é o Deus que está esperando que apresentemos ao Senhor vasilhames secos, vazios, para que o Senhor possa enchê-los. Pai, nós queremos nos oferecer para o Senhor. Pai, faça de mim, Senhor, um pastor missionário, um crente missionário. Também eu quero entregar toda a minha família, para que seja uma família missionária. Pai, abençoa essa igreja, ó Deus, cada membro. Pai, nós sabemos que não valeria a pena vivermos, ó Pai, se não obedecêssemos o ID do Senhor. Faça, ó Pai, desta igreja, da primeira Igreja Batista de Búzios, uma igreja missionária. Obrigado pelas 2 igrejas que ela já implantou, mas pela fé, Senhor, já te agradeço por outras que ela vai começar, Senhor, no processo de implantação, e podemos dizer daqui a algum tempo, sobre dezenas e centenas de igrejas implantadas através delas. Quando olhamos para dentro de nós, não vimos possibilidades alguma, mas assim como o profeta Elias olhou e viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e pediu a Acabe para correr, porque havia muita chuva, ele conseguia ver a chuva através daquela pequena nuvem. Nós também, pela fé, Senhor, te agradecemos, porque sabemos que a igreja é do Senhor, e sabemos que há aqui em nossa igreja membros cujos corações são movidos para a obra missionária, e que sejam cada vez mais sensibilizados, que através deles outras vidas sejam sensibilizadas, e envie para cá, Senhor, irmãos e irmãs com vigor missionários, para que no dia do juízo, ó Pai, eu possa me apresentar diante de Ti tranquilo, não só que eu orientei a igreja a fazer o que o Senhor queria, mas feliz em ver a igreja realizando mensalmente esta obra que é a menina dos olhos do Teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai, porque podemos Te adorar livremente. Obrigado, Senhor, porque até hoje estamos sendo livres do coronavírus. Muito obrigado, Pai, e abençoa aqueles que estão limitados. Te peço agora pela filha da irmã Marlene, que foi acometida, que ela seja curada para a honra e glória do Senhor, e os demais irmãos e irmãs, ó Pai. Abençoa cada família desta igreja, Pai. Para aqueles que estejam desempregados, abra a porta de emprego, Senhor. Para aqueles que estejam enfermos, é o Senhor quem cura as nossas enfermidades, como nos diz o Salmo 103, verso 3, que é o Senhor quem perdoa nossos pecados, é o Senhor quem sara, quem cura todas as nossas enfermidades. E a Tua palavra nos diz que o Senhor é o Deus que é tudo em todos. Louvado, exaltado seja o Teu nome, ó Pai. Senhor, ser comigo agora na pregação do Teu Evangelho, da Tua palavra,
e abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Deus, que já está linkada, que já está cultuando, e aquelas que hão de cultuar ainda nesta noite, Senhor, de forma ao vivo, e outros através desse vídeo, que sejamos ricamente abençoados pelo Senhor, esteja nos ungir, no falar, no ouvir a Tua palavra. Te agradeço, ó Pai, porque a irmã Joelma estava com dificuldade de chegar aqui até nós, mas o Senhor deu à Tua serva o privilégio de chegar ainda no início do culto, e que ela seja, ó Pai, ricamente recompensada pelo Senhor, pelos esforços, como nos diz a Tua palavra, lá em 1 Coríntios 15, 58, que não é vão o nosso trabalho no Senhor. Senhor, não queremos te pedir mais nada, só queremos te agradecer, porque já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, como encontramos registrado na Tua palavra, em Efésios capítulo 1, verso 3. Muito obrigado. Só queremos te agradecer, ó Pai. Mas Tu sabes que por natureza e por necessidades, nós somos pedintes. E não nos deixe, Senhor, desamparado agora, na continuação deste culto. Precisamos, Senhor, da Tua presença. Mas não só da Tua presença, precisamos da Tua ação em nossas vidas. É a oração que faço em nome e nos méritos do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Amados, nós iremos hoje concluir os nossos estudos no livro de Neemias. Eu confesso que não será todo o livro, mas eu pretendo trazer no próximo domingo 2 mensagens fora desse estudo, e então eu vou interromper os estudos para pregar as outras mensagens que Deus colocou no meu coração para a igreja. Até agora, nós já vimos 6 atitudes de Neemias. A primeira, se informar sobre a real situação do seu povo. O que nós aprendemos ali, que todo cristão zeloso, temente a Deus, ele olha a real situação do seu cônjuge, a real situação dos seus pais e dos seus filhos, a real situação da sua família, a real situação da sua igreja. Todo cristão piedoso, ele se informa sobre a situação do seu povo, a situação do povo de Deus. Ele não tem aquele pensamento, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ao contrário, ele quer compartilhar do que tem, como encontramos em Atos capítulo 2, que diz que eles compartilhavam e ninguém tinha necessidade de coisa alguma. O povo estava bem informado. A segunda atitude de Neemias está no capítulo 1, verso 4. Ele analisou, não só se informou sobre a real situação, mas ele analisou, isto é, ele pegou como sendo algo reflexivo. Se você olhar na parábola do bom samaritano, nós temos ali 3 filosofias. No meu segundo ministério aqui na PIB de Búzios, eu preguei um sermão sobre isso, sobre as 3 filosofias na parábola do bom samaritano. A primeira foi do salteador. A Bíblia diz que veio o salteador e um homem pelo caminho e caiu nas mãos dos salteadores. E qual foi a atitude do salteador? O que é teu é meu. Roubou aquele homem, espancou, deixou meio morto. Tirou dele o dinheiro, tirou a esperança e quase que tirou a vida. O que a Bíblia diz? O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então esta é a filosofia de Satanás. O que é teu é meu. Mas tem a filosofia dos religiosos, daqueles que não se importam. Se a igreja cumpriu todos os seus compromissos, tudo bem. Se não cumpriu, é um problema da igreja. E se esquece que faz parte com o corpo de Cristo. Não é? Se a minha família vai bem, eu vou bem. Se a minha família está sofrendo, eu sofro com ela. Se a minha igreja vai bem, eu vou bem. Se a minha igreja não vai bem, eu vou perder o sono.
Mas tem crente que tem a filosofia dos levitas e dos sacerdotes. A Bíblia diz que ia pelo mesmo caminho, os levitas e os sacerdotes. E olhando o homem caído, meio morto, passaram de largo. Aí nasceu a segunda filosofia. Qual? O que é meu, o que é teu, é teu. A do ladrão, o que é teu é meu. O religioso não faz isso, ele não rouba. Mas ele pode se tornar com o coração endurecido, insensível, a ponto de não ver a necessidade do seu próximo, da sua esposa, do seu esposo, do seu cônjuge ali ao lado, na cama, as necessidades dos seus filhos, dos seus pais, dos seus vizinhos. Se torna uma pessoa insensível. Aí se torna o quê? Aquele levita ou aquele sacerdote da parábola do bom samaritano. Mas a Bíblia diz que também pelo mesmo caminho. Você vê, o caminho é o mesmo, o episódio é o mesmo, mas com resultados diferentes. Primeiro, o ladrão com a filosofia: o que é teu é meu. O segundo, os religiosos: o que é meu, o que é teu é teu. Ao que faz um crente apenas religioso: recebe o seu salário, não dizima, esquece dos missionários, porque está dando a filosofia: o que é meu, o que é teu é teu. Mas sabe o que a Bíblia diz? Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Existe o pecado da comissão, da ação, mas existe o pecado da omissão. Fazer o bem é uma ação que Deus quer. Deixar de fazer o bem não precisa fazer o mal. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, os sacerdotes e os levitas deram um pontapé naquele homem, jogaram areia nos olhos dele? Não fizeram nenhum mal. Mas qual foi o mal que eles fizeram? Deixaram de fazer o bem. Então, quando você deixa de fazer o bem ao seu próximo, ao reino de Deus, você está fazendo mal. Sabe o que Jesus disse? Quem comigo não ajunta, faz o quê? Espalha. Se eu não estou ajuntando com Jesus, quem não é comigo é contra mim. Não basta ser contra Jesus, mas se eu não sou com Ele, de acordo com o que Ele já me orientou através da sua palavra, eu já sou contra Ele. E Satanás não quer que esta mensagem seja pregada, porque ele quer ver o cristão com o coração endurecido. Ele é crente de verdade, ele vai para o céu, mas aqui na terra ele vive como se fosse um incrédulo. Não tem compromisso em dizimar, não tem compromisso em contribuir, em contribuir para a obra, ofertar para a obra, para missões, não tem compromisso em frequentar os cultos, não tem compromisso em evangelizar, e alguns, quem sabe até sem ter compromisso em ler a Bíblia, em estar mantendo a sua vida de oração, porque Satanás é perigoso. Também me lembro que no meu segundo ministério aqui, ou foi já agora no terceiro, eu um dia contei a ilustração do escravo. O escravo, ele era um escravo muito bom, muito amado pelo seu senhor, mas muito amado pelo seu senhor. E um dia ele resolveu fugir de casa, fugiu de seu senhor. Aí o senhor falou: olha, se algum escravo trouxer aquele meu escravo fugitivo de volta, eu vou dar liberdade, vai ganhar liberdade. Aí os escravos sabiam que todos os escravos fugitivos iam se refugiar lá na mata. Então um dos escravos, sabendo disso, era uma noite bem fria, ele durante o dia foi carregando galho, e lá na planície ele fez uma fogueira, uma porção, colocou bastante galho, e à noite ele acendeu aquela fogueira. Aí o escravo, que é acostumado à noite ficar à beira da fogueira, ele ficou lá de longe no meio da mata dizendo: o escravo olha a fogueira, mas não anda em direção. Daí a pouco estava andando em direção à fogueira. Ele disse: o escravo anda em direção,
mas não chega, não sai da mata. E daí a pouco ele saiu da mata. E ele disse: o escravo até sai da mata, mas não se aproxima da fogueira. E foi andando, se aproximou. E chegando perto da fogueira, ele disse: o escravo até se aproxima da fogueira, mas não para. E ficou rodando a fogueira. Daí a pouco ele falou: o escravo até para, mas não se assenta. E as pernas doeu e se assentou. E ele disse: o escravo pode até se assentar, mas não deita. Daí a pouco ele deitou. E ele disse: o escravo até deita, mas não dorme. Daí a pouco ele dormiu. E o outro escravo chegou, amarrou e levou de volta. Porque Satanás é assim. Ele não aparece com aquele garfo tridente. Ele não aparece com aqueles 2 chifres, dizendo: eu sou Satanás. Não, não é assim. No jardim do Éden, ele se apresentou através de uma serpente que Eva brincava, era um animal de estimação. E ele hoje também se revela a mim e a você de uma maneira divertida, de uma maneira convincente. Olha, eu até poderia ir à igreja, mas cheguei meio cansado, vou dormir um pouco, vou descansar um pouco. Eu vou assistir minha novela e amanhã eu assisto então o culto amanhã. Então ele entra de uma outra forma. E ele vem para isso, para matar, roubar e destruir. Então, irmãos, precisa nascer em nós essa atitude de Neemias. Se informar sobre a real situação do seu povo, o que você sabe sobre a sua igreja. E depois que se informar, você vai analisar a real situação do seu povo. Olha, a nossa igreja está indo por esse caminho, está muito bem, mas poderia caminhar na outra direção. Eu tive uma ovelha chamada Eliezer Soares. É o homem, o crente mais duro que eu conheci até hoje. Aquele irmão não poupava tempo em me repreender quando necessário, mas era da seguinte forma: pastor, a decisão que o senhor quer tomar eu acho perigosa. Eu dizia: não, irmão Eliezer, acho perigosa, analisa só. Às vezes através de e-mail, não tinha WhatsApp naquele tempo, às vezes através de um telefonema, e às vezes pessoalmente. Irmãos, eu analisava, na maioria das vezes estava certo, mas diversas vezes a minha decisão não era a melhor. E aí eu deixei de errar muitas vezes, porque eu tinha no rebanho uma ovelha que ele analisava, não só se informava, mas analisava sobre a real situação da sua igreja. Ele foi auditor de finanças muitos anos, e muitos membros passaram pela primeira igreja batista do IPS, muitos. Cheguei lá, tinha 186 membros, saí com 1.302 e 223 que estão no hall 2, pessoas sujeitas a exclusões, afastamento, desligamento do hall de membros. Então muitos passaram por lá, me recordo de muitos deles, mas do irmão Eliezer, do irmão Zamilton, já está com Cristo. Zamilton, não, irmão Hamilton Paravidindo, que já está com Cristo. Também do irmão Zamilton aqui. Eu não consigo me esquecer, sabe por quê? São pessoas que evidenciaram essa qualidade, ou essas qualidades de Neemias: se informar sobre o povo e depois analisar sobre a real situação. A real situação. O irmão Eliezer, ele era um amigo. Eu, quando perdi a minha esposa através de um acidente de automóvel, os meus bens foram todos para o inventário e eu não tinha dinheiro guardado, nunca guardei dinheiro, não tinha dinheiro guardado, e meus imóveis não podiam vender. Veio despesa com inventário, e depois veio meu casamento, eu muito apertado, porque fiquei com a família, que a despesa toda, mais advogados e despesas cartoriais, tantas despesas, e meu salário era o mesmo. E então, quando chegou no meu casamento, ele olhou para o meu Monza, já não estava mais de carro novo, estava com o Monza com mais de 10 anos de uso, e ele foi e falou assim: pastor, estou vendo seu carro, precisamos fazer algumas coisas. Falei: precisa. O senhor vai passar a lua de mel aonde? Falei: em Piúma, no Espírito Santo. Pastor, pega esse dinheiro aqui, reforma o carro, faz uma revisão no carro.
E eu aceitei a ajuda dele porque eu estava necessitando. Peguei o dinheiro. Quando eu cheguei lá, o rapaz falou: olha, a parte elétrica, apenas o alternador está com problema. Aí mexeu lá, consertou. Sei dizer que eu gastei mais ou menos 1/3 do que ele me deu. Meu carro ficou bom. Fez toda a revisão da parte elétrica, tudo que precisava. Eu cheguei, entreguei a nota fiscal a ele e entreguei o dinheiro de volta. Ele falou: não, mas eu dei o dinheiro para o senhor. Eu falei: não, você não me deu o dinheiro para mim. Você disse: toma o dinheiro para reformar o carro. Se ficasse além daquele valor, eu ia completar do meu bolso. Se ficasse naquele valor, eu ia gastar todo o dinheiro. Mas eu reformei o carro e sobrou esse. Então esse dinheiro não é meu, você me deu para a reforma. Esse dinheiro é seu e você precisa aceitar de volta. E eu devolvi para ele, porque ele cumpriu a missão. Quer dizer, era um irmão que olhou a necessidade do seu pastor. Ele não só se informou como que estava, mas analisou e teve compaixão. Agora, como tirar isso do meu coração e da minha mente? Como apagar essa gratidão? Há vários anos ele é membro da igreja Marileia, mas nunca me esqueço, não me esquecerei dele, devido à sua atitude, que parecia com a atitude de Neemias. A terceira atitude de Neemias: Neemias agia com prudência. Ele olhava todos os detalhes e ele ia agindo com prudência. E Jesus nos disse: sede simples como as pombas, as pombas, e prudente como a serpente. Mas além de Neemias agir com prudência, também a Bíblia diz que Neemias, ele era intercessor diante do povo de Deus. Ele orava. Neemias, ele intercedeu diante do rei. Ele, isto é, pagava qualquer preço para abençoar o seu povo. E eu vejo aqui em Búzios diversos irmãos com essas qualidades. Diversos irmãos com essas qualidades que já vimos até agora sobre a vida de Neemias. Em sexto lugar, Neemias entendia que na qualidade de líder administrativo e espiritual do povo de Deus, ele precisava fazer a sua parte. Capítulo 2, do verso 12 até o 17, ele precisava fazer a sua parte. Mas, irmãos, ele não ficou só por aí. Ele fez a sua parte, intercedeu, ele orou, ele analisou, ele teve aquela reflexão, ele intercedeu ao rei, ele organizou tudo, traçou um projeto de médio, curto e longo prazo, realizou tudo com sucesso, porque qualquer pessoa de fé e organizada, uma pessoa prudente, é uma pessoa de sucesso. Tem pessoas que não têm sucesso na vida, porque não pensam antes. Alguém já disse: quem não planeja realizar, planeja fracassar. Neemias, ele analisou direitinho, mas ele descobriu o seguinte: ele precisava fazer a sua parte. Mas além disso, vamos ver no livro de Neemias, que ele não só entendeu que precisava fazer a sua parte, mas ele descobriu algo muito importante, que primeiro vem o natural para depois vir o sobrenatural. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-lhe-á. Então, pedir, buscar e bater trata-se de algo natural que nós fazemos, mas a resposta vem de Deus. E Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 3, verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Plantar e regar é o natural. Plantar é pregar o evangelho, é o natural. Cultivar, o que eu estou fazendo aqui hoje é um cultivo, cultivando, alimentando as ovelhas, é algo natural. Mas o crescimento quem dá é Deus. Não é o pastor que faz a igreja crescer, não é o vice-moderador, não são os diáconos, não é o ministério de música, nem sequer o ministério de evangelismo e missões. Quem faz a igreja crescer é Deus, Ele que dá o crescimento.
Mas quando fazemos a nossa parte, que é o natural, o sobrenatural, é o seguinte, é infalível. Não tem como dar errado. Quando você faz uma receita e o bolo não cresceu, alguma coisa fez errado. Quando você vai costurar aquela camisa, aquela blusa, aquela calça, aquele vestido, e chegou lá, ficou um lado mais alto que o outro, o problema não foi da máquina. Você fez alguma coisa de errado. E não pode dar certo se sairmos dos trilhos da palavra de Deus. Então Neemias aprendeu o quê? Precisava fazer a sua parte, porque primeiro vem o natural para depois o sobrenatural. Marta e Maria, Jesus disse, tirai a pedra. Tiraram a pedra. E Jesus disse, Lázaro, sai para fora. João 11, de 43 até o 44. Tirar a pedra é o natural, pertence ao ser humano. Mas ressuscitar Lázaro, só Cristo, só Deus poderia fazer. Amados irmãos, querida Primeira Igreja Batista de Búzios, Deus não faz a nossa parte. Se não evangelizarmos, Ele não vai evangelizar. Se não convidar o visitante, Ele não vai mandar o visitante para dentro da igreja. Se não enviarmos a nossa oferta missionária, Ele não vai poder evangelizar, fazer missões, porque é a nossa parte. Precisamos tirar a pedra. E Neemias entendeu isso. E ele fez a parte dele. Nós precisamos aprender a fazer a nossa parte. Mas além de entender que ele precisava fazer a sua parte, ele descobriu outra coisa. Queridos irmãos e irmãs, amigos do Evangelho de Cristo, ele entendeu que precisava levar cada judeu que morava em Jerusalém, os que foram com ele também, entender que esta obra é de todos e para todos. Esta obra é de todos e para todos. Não é para alguns. Eu nunca me sentirei realizado se ver 40%, 90%, 95% da igreja participando. É claro, cada percentual que vai aumentando, aumenta o meu entusiasmo, a minha alegria. Você estará ajudando na minha fé. Mas só me sentirei realizado quando todos nós entendermos que esta obra é de todos e para todos. Então podemos ver que Neemias, o que ele fez? Ele começou a preparar a sua liderança, aumentando o tampão de conhecimento dos seus líderes. Nós vamos ver na sétima atitude que Neemias, ele passou informação, ele recebeu informações e ele passou informações. Vamos ver no capítulo 3 que Neemias, ele faz um levantamento minucioso. Eu estou aqui, irmã Márcia, lá em São Paulo, mas eu quero saber dela, como estão as finanças da igreja. Eu quero saber como que está a limpeza da igreja. E eu pergunto ao pastor Flávio, como é que estão os ministérios que o irmão está gerenciando. E eu pergunto ao pastor Gesso, como que estão os processos junto à prefeitura, junto ao cartório. Graças a Deus já resolvemos tudo. A igreja está totalmente, resolveu tudo, não devemos nada a ninguém, a não ser o amor. Não tem nenhuma documentação pendente, assinatura digital. A única coisa que estava faltando para a gente já foi resolvida agora, nessa semana agora, nesse final de semana, no início dessa semana, não foi na sexta-feira, recebi a notícia que já foi resolvido. É segundo a justa operação de cada parte. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 16, e você vai ver que o texto ali diz que se todo o corpo totalmente ajustado, e segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento em amor. Segundo a justa operação de cada parte. Quando eu leio lá em Atos, irmãos, aquilo me enche os olhos. Atos 2, todos estavam reunidos,
todos estavam juntos, na oração, no partir do pão, de casa em casa, todos. E menos do que tudo, não é o divino. Não é o divino. Devemos pensar como pensou aquele soldado, aquele general. O general chegou, colocou seus soldados enfileirados e disse: olha, eu tenho uma grande missão e gostaria que fosse de vocês também. Aí falou qual era a missão. É uma missão muito dura, mas ele disse: olha, eu gostaria de contar com todos, mas eu vou virar as costas para vocês, e quando eu voltar de frente para vocês, aqueles que deram um passo à frente, com esses que eu vou contar. E depois que ele falou da missão, ele virou as costas para os seus soldados, deu um tempo, e depois ele olhou, e quando olhou para os seus soldados todos enfileirados, ele começou a chorar, e ele disse: eu pensava que eu podia contar com vocês, mas nem sequer um veio à frente. E o comandante falou: não foi isso, porque todos nós demos um passo à frente, todos. E eu gostaria de ser esse comandante, que pudesse contar não apenas com um soldado, mas com todo o batalhão em tudo, de acordo com os dons. Quem tem dom de evangelizar, vai evangelizar. Quem tem dom da fé, vai orar. Quem tem o dom da música, de cantar, de ensinar, vai cantar. Quem tem o dom de administrar, temos tantas coisas para arrumar ainda. Hoje nosso tempo está limpinho, acabou aquela bagunçada lá, irmãos, aranha, rato, barata. Teve um cômodo para eu entrar, eu tive que colocar Baygon primeiro, irmãos. Tanta barata lá dentro, lagartixa. Graças a Deus o tempo está limpo, mas estou vendo ali à frente umas pilhas de areia nascendo no mato, isso não está me agradando. Debaixo do porão vem alguma coisa ainda. Se você tem o dom de administrar, então se ofereça agora para o Senhor. Nós queremos construir a rampa. Tínhamos aqui irmão João, era o homem de cada dia. Aquele homem, ele fez muita falta como crente, mas também como obreiro. Mas certamente quando Josué morre, quando Moisés morre, Deus levanta um Josué. Quem é? Não sei ainda. Com quem nós contamos? Com quem eu conto? Eu conto com todos. Precisamos comunicar. E aquele general, ele comunicou. Neemias, ele comunicou. Podemos ver em Neemias um exemplo de patriotismo, esforço pessoal. E esforço pessoal. Era um homem que se entregava para Deus. E Paulo disse: eu me gastarei e me deixarei gastar. Quando chega no capítulo 2, verso 18, ele vai dizer que ele não declarou nada a ninguém do que estava fazendo, mas dizendo, e falou para todos. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. Ele agora não só se ofereceu, mas preparou aquele povo, porque, irmãos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. O pastor, ele é um técnico, ele não é jogador. Quem faz gol é o jogador, são eles que fazem os gols. Eu nunca vi um técnico fazendo gol, mas ele precisa treinar bem, orientar bem o povo de Deus. E esta é a minha missão, é a nossa missão. Mas a jogada que glorifica o Senhor é aquela que você está fazendo, ou que desonra também o Senhor, é aquela que você está fazendo. Romário, quando não conseguia mais jogar, ele saía mancando, já era manjado aquilo. Ele caía e pedia para tirar, fazia sinal que ele queria sair, porque ele sabia que ia perder a jogada, ele não queria chegar no final da jogada, ele lá no campo perdendo, mas também não conseguia fazer gol, mas os outros iam até o final. E eu estava assistindo anos atrás uma maratona, e eu não me lembro quem tirou o primeiro lugar.
Eu não me lembro quem tirou o segundo lugar, eu não me lembro de quem tirou o terceiro lugar, mas eu me lembro daquela senhora, daquela mulher que foi andando, e foi sem poder andar, e quando chegou na baliza ia cair, 2 pessoas a segurou, e ela passou a baliza. Para ela seria derrotada, não importa em que lugar, que é cada um segundo as suas forças. O que nos diz a palavra de Deus: tudo quanto tiver a mão para fazer, fazei segundo as suas forças. E ela foi, e ela aguentou, e ela comoveu o mundo, ela tocou no meu coração. Eu não me lembro de nenhum daqueles atletas, mas eu me lembro dela, porque ela foi até o fim. E é isso que a palavra nos diz: ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida, a recompensa, a felicidade. Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, ele disse: corrige bem, quem vos impediu a carreira? Amados, tem cristãos que qualquer coisinha impede a carreira. Naquela igreja não vou não, está lá um coroa. Naquela igreja não vou não, está lá um rapaz novinho que não sabe nada. Naquela igreja não vou não porque é muito exigente. Naquela igreja não vou não porque o pastor é meio frouxo. Naquela igreja não vou não porque só prega 15 minutos. Naquela não vou não porque prega 1 hora. Sempre arranja um motivo para não fazer, para não cooperar. E assim estava a igreja da Galácia. E Paulo pergunta aos irmãos: por que pararam? Corrige bem, quem vos impediu a carreira? Neemias, então, ele se informa sobre a situação agora da cidade. No capítulo 3, a Bíblia diz que ele saiu e ele olhou, ele visitou, olhou todos os detalhes. E quando chega no capítulo 3, diz assim: então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Quando que fizeram isso? Após Neemias ter orado, ter se informado, analisado, intercedido ao Senhor, intercedido ao rei, feito aquele projeto, chegando até lá, fez a inspeção dos muros, da real situação agora da cidade, da muralha, e chega, fala ao povo, e lá no capítulo 2 vimos que o povo colocou-se diante de Deus, e aqui no capítulo 3 diz que Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na e assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre de Sem e a torre de Ananel. Tem pessoa que faz um pouquinho e já é muito. E o exemplo aqui começou por onde? Pelos pastores, diáconos, pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes. Irmãos, não pense os senhores e as senhoras que foi fácil para mim, não. Com 68 anos de idade, quando convidado para cá, 67, viajar de campo para cá, daqui para Campos, com uma igreja grande, 45 congregações, e arranjar tempo para estar aqui, mas eu fiz com alegria, porque o sumo sacerdote, os sacerdotes precisam participar da reconstrução dos muros, mas não pode parar. Terminaram a missão deles e diz o quê? E continuaram a reconstrução até a torre de Sem e a torre de Ananel, e não andaram mais, porque chegaram num final onde o outro já tinha começado e estava continuando a obra. E no verso 2 do capítulo 1, junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Irim. Verso 3, os filhos de Azanaá edificaram a porta do peixe, e colocaram-lhe as vigas, e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos. E você vai vendo que todos estavam trabalhando, todos, não havia exceção, não havia esse negócio, está chovendo, não havia esse negócio, estou com dor na perna, não havia esse negócio que eu posso assistir de longe, não, todos estavam ali, reconstruindo o muro. Aprenderam com Neemias
Neemias não se omitiu em momento algum. Ele tinha sido um exemplo fiel de líder. Ele conseguiu então emotizar os seus liderados. Tem liderados que são motivados. O crente motivado, ele começa e para. Mas o crente emotizado, ele vai até o final. E você vai ver que no final do capítulo 3 de Neemias, no verso 31, que eu estou pulando os outros, todos eles são importantes. Depois leiam em casa, com calma. Vocês vão aprender muito o livro de Neemias. Um irmão lá na igreja é o gerente da Chevrolet lá de Campos. E ele foi para a igreja para pegar comigo uma orientação, qual o livro que poderia ler para melhorar a sua liderança. E chegou lá, eu estava pregando Neemias, fazendo encerramento, estou fazendo aqui hoje. Não encerramento do estudo do livro de Neemias, mas parando ali, porque eu ia entregar o ministério, não podia continuar fazendo o estudo. E aqui na igreja estou dizendo qual é o motivo. E quando eu recomendei, se você quer ser um crente de sucesso, um líder de sucesso, leia o livro de Neemias. No final do culto falou: pastor, saí de casa hoje para pegar com o senhor uma dica, qual o livro que eu vou ler? Já sei, qual que eu vou ler? Neemias. E aquele irmão está lendo Neemias, Neemias e Neemias. Leia o livro de Neemias com os olhos espirituais. Você vai ver o exemplo de um servo de Deus, um exemplo de crente, um exemplo de líder, um exemplo de homem de Deus, de uma pessoa trabalhadora. Aí no verso 31, depois dele reparou Malqui, filho de Orives, até a casa dos servos do templo e dos mercadores, defronte da porta da guarda, até o eirado da esquina, entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, e repararam os ourives e mercadores. Isto é, conseguiram reconstruir toda a muralha. Alguém já disse o seguinte: cada um precisa fazer a sua parte. Aí, quando eu digo assim, cada um precisa fazer a sua parte, e não digo, eu preciso fazer a minha parte, é a diferença quem cava um buraco com a enxada e quem cava um buraco de areia. Na areia, um terreno arenoso, um que cava com a enxada, o outro que cava com a pá. Qual a diferença quem cava com a enxada e quem cava com a pá? Quem cava com a pá joga para lá, para lá, para lá, para trás, mas só joga para os outros. Talvez você esteja ouvindo esse sermão e dizendo: daria certinho para a irmã fulano de tal, daria certinho para Beltrano, que pena que não está ouvindo, vou mandar o link para ele. Bom, está fazendo alguma coisa, mas agora, e para você? Não caiu nada? Você quer cavar de pá ou com enxada? Quem cava com enxada só pôs para cima do pé. É para mim, essa é para mim, essa mensagem foi para mim. Eu conheci uma irmã, a irmã Erenice conheceu muito, irmão Zamil também, o esposo, a irmã Iraci, a esposa do irmão Aloísio. Aí eu era um camarada muito zangado, irmãos, um pastorzinho novo. A Milton e a Erenilson pegou esse tempo. Era assim, hoje eu ando reto, mas antes parece que era reto demais, era muito duro. Assim comecei meu ministério, mas amando aquela igreja, sendo amada por ela. Entreguei o ministério, encheram um ônibus com 45 pessoas, foram lá em Travessão de Barra me convidar. Pastor, volta. Falei, não volto. E sabe por que eu saí do 13? Não briguei com ninguém não. A igreja não queria mais trabalhar. Fizemos um projeto missionário. Trabalhou eu, meu filho, irmãos Hamilton, irmã Erenilce, irmão Beto, foram 6 pessoas. Irmãos, batizamos 47 pessoas em 6 meses, mas eu estava estafado, porque eu era técnico e jogador também. Era muito pesado, muito pesado. Aqui no capítulo 3, cada um fazia o seu pedacinho, entendeu? Se eu fosse prefeito, irmãos, eu não chamava uma empresa não, para fazer limpeza não. É o seguinte, ó, o IPTU custa tanto. Se você cuidar bem da frente da sua casa, tem 90% de desconto. Mais ou menos tem 50%. Não cuidou, vai pagar integral e vai ter uma multa.
Era o meu projeto que ia mandar para a Câmara. Aí em frente da minha casa, do meu terreno. Cada terreno tem um dono. Quem é, eu não sei, mas vai ter. Aí eu pergunto você, teria algum cantinho de Búzios ou dessa cidade que ia ficar sem estar limpo? Não. Eu só faria o seguinte, colocava as caçambas de tantos e tantos metros, e o caminhão chegava lá, e até já bolei, seria uma coisa assim, ó, tudo automático, pegava, já está tendo agora, que pegava e levava. Cada um cuidando da frente do seu terreno, cada um cuidando do seu pedaço de muro. Então disse alguém, cada um precisa fazer a sua parte, não adianta culpar os outros e apenas ver o que eles precisam fazer. Foi John Maxwell que disse isso. Ele diz que os líderes não apenas sabem onde estão indo, eles também levam as pessoas junto com eles. E assim fez Neemias. Todos trabalharam, irmãos, todos. Todos juntos no templo. Todos no ministério, cada um de acordo com o seu dom, segundo a justa operação de cada parte. Sabe que princípio é esse? É o princípio da cooperação. Um só pensamento, um só esforço, para se alcançar um só objetivo. E diz a filosofia popular, todo peso dividido torna-se leve. Todo peso dividido, ele é leve. E Neemias sabia disso. E no entendimento de Neemias, a obra, ela era de todos e era para todos. Esforcemo-nos. E eles disseram, nós vamos fazer isso. É interessante que eu vejo isso em Neemias 3, Neemias 2 e 3, de 1 até o 3, e vejo também lá em Josué capítulo 1, quando Deus chama Josué e falou, Josué, Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora, e faça com que esse povo entre na terra prometida. Josué então, mas não se desvie da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Irmãos, a igreja tem que cumprir a palavra de Deus. Eu vejo aqui membro da igreja muito mais preocupado com o estatuto do que com a palavra de Deus. Isso aí não pode porque é o estatuto, isso aqui não pode porque é o estatuto. Se obedecesse a Bíblia, se conhecesse a Bíblia, do jeito que conhece o estatuto, a igreja estava de parabéns. Não está errado obedecer o estatuto, não está errado conhecer o estatuto. O errado é que eu não vejo o mesmo interesse em obedecer a Bíblia do jeito que obedece os estatutos. Cheguei aqui uma igreja falida, devendo a todo mundo, e não vi nenhum membro da igreja chorando, irmãos. Eu não vi ninguém chorando. Eu não vi ninguém chegando, entregando a sua bicicleta, o seu terreno, o seu carro, dizendo, pastor, aqui está, para a gente pagar essa dívida. Eu não vi. Eu não vi. Mas não é assim. Todo o peso dividido, ele se torna leve. E no entendimento de Neemias, a obra era de todos e ela era para todos. 10ª atitude de Neemias. Neemias usou 2 estratégias para enfrentar o inimigo e poder continuar a obra da reconstrução do muro. Primeira estratégia, do verso 1 até o 12 do capítulo 3. A estratégia da oração. Não subestime o valor da oração. Segunda estratégia, a prudência, a ação e a cooperação. Ele foi prudente, ele agiu, ele cooperou e levou o povo a cooperar. Vamos ver do capítulo 13, do verso 13 em diante do capítulo 1, mas é muito texto, você vai ler em casa. Vamos ver agora a 11ª atitude de Neemias. Enfrentar os inimigos internos e externos com muita coragem e oração. Irmãos, existem os inimigos internos e externos da igreja de Cristo. Não pense os senhores, dentro da igreja nós temos inimigos ferrenhas do evangelho, inimigos de Cristo, inimigo de pastores, inimigo do crescimento da igreja. Dentro do povo, em todas as igrejas.
Porque Satanás não usa a alma do crente, mas usa o corpo e usa a mente, e usa a sua boca. Em todas as igrejas por onde eu passei já vi isso, e aqui também eu vi, e eu sei nominalmente. E quantos já me fizeram mal aqui? Graças a Deus que o percentual diante do número de membros, ele é muito pequeno, mas o suficiente para entrar nas minhas entranhas, fazer com que eu perdesse noite de sono, e pudesse intensificar mais em oração. Senhor, perdoa, porque não está sabendo o que está fazendo. Inimigos externos e internos. Capítulo 6, do verso 1 até o 14. Mas vamos pegar a partir do verso 1. Não vou ler todo o texto. E tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Ele enfrentou o que, irmãos? Os inimigos externos. Sambalate, Gesem. No verso 2, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. Vem, assista a novela. Vem, porque hoje é dia de lazer, vamos para a praia. Aqui nessa igreja campeou muitos anos um pensamento que o contexto da igreja é o povo de Búzios não ter tempo de vir à igreja. Irmãos, nunca entrou na minha cabeça isso. Nunca entrou na minha cabeça. Que todo mundo aqui é caseiro. Você faz levantamento, não tem 10%, não tem 5% da membresia, você é caseiro. A minha facilidade tem aqui, irmãos, tem em Cabo Frio, Rio das Ostras, tem em Campos. E a minha dificuldade que tem aqui, tem em Cabo Frio, e Rio das Ostras, tem em Campos, em qualquer lugar do Brasil. A questão é se nós estamos doutrinados ou não. Porque cuidado, Sambalate e Gesem, eles vêm e eles convidam, vem para o vale de Ono, porém tentar fazer mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou realizando uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse convosco. Não é assim não, irmãos. Você não está livre não, meu irmão. O ser humano sempre é escravo. Ele ou é escravo de Satanás ou é escravo de Cristo. Não existe um meio termo, não existe um purgatório ministerial. Você ou vai servir a Deus ou a Mamon. E Jesus falou isso para os crentes, para os discípulos, que eles não poderiam servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Irmãos, é posto agora o machado, a raiz da árvore. Já passou, acabou o tempo de brincadeira, de brincar de vida cristã, acabou. Temos uma grande reconstrução nesse recomeçar. Aí no verso 9, verso 10, vamos ver agora o inimigo interno. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Elaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus no meio do templo, e fechemos a porta do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Muito amigo, não é? Vem à casa do templo. Vem para o templo, se esconde aqui. Parecia um cuidado. Porém eu disse: homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma, porque ele sabia, quem entrasse no templo, a não ser os sacerdotes, essa pessoa seria fulminada ali dentro. Era perseguição. No verso 12, então percebi que a mão de Deus, então percebi que não era Deus quem o enviara. De vez em quando, irmãos piedosos mesmo, os amigos, pastor,
o senhor não trabalha demais não? Eu falei, não trabalho demais não. Quando eu era criança, mais novo, adolescente, eu ia lá, arrancava mandioca, levava para a farinha, descascava, ralava, colocava na prensa, aí ia jogar bola, quando voltava, botava mais peso ali na prensa. Quando chegava de manhã, acordava 4h30 da manhã, começava a fazer farinha, e assim foi a minha vida de 7 anos até agora. E achava tempo para ir a baile, carnaval, jogar bola. E eu não acho que eu trabalho demais não, meu irmão. Mas às vezes somos chamados para entrar no templo. Eliezer, é o seguinte, nesse domingo, rapaz, vamos comer uma churrascada. Você já trabalhou muito, Gesiel, desculpa, lembrei de Gesiel, que eu falei que você parece muito, que o irmão Eliezer, parece em todos os aspectos, fisicamente e também no aspecto espiritual, de liderança. Gesiel, é o seguinte, rapaz, você já trabalha muito, esse domingo vai ser o domingo da churrascada, vamos sair um pouquinho. Parece ser amigo, mas ele disse, então percebi que não era a mão de Deus que enviara. O que é isso? Discernimento espiritual. E em 12º lugar, tenho ainda 5 minutos para terminar o sermão. Capítulo 6, do verso 15, o verso 15 e 16. Neemias agia com fé, ação e persistência. Ele agia com fé, com ação e com persistência. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, decaíram muito em seu opróbrio, no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos a ele. Tem aquele goleiro que segurava a bola e ficava caído em cima da bola. Tafarel defendia uma jogada, ou ganhava uma bola, defendia um pênalti e fazia o quê? Para Deus. Eu não sei o nome de nenhum dos outros goleiros, mas eu sei o nome de Tafarel. Porque ele dizia, é para o Senhor, é para Deus. Lá em Malaquias 3, no último versículo, vai dizer, então vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Não podemos servir ao Senhor por constrangimento, mas por amor, como adoração. Entre o início e a conclusão, estão as atitudes, a ação, a fé e a persistência de Neemias. Sabe por que ele concluiu o muro? Porque ele começou. Sabe por que ele concluiu? Porque ele deu exemplo, ele participou. Agora, em nenhum lugar, você pode ler o livro de Neemias todinho, você encontra Neemias colocando uma pedra, em nenhum lugar. Sabe por quê? O trabalho dele não era colocar a pedra, era ver o projeto e orientar a todos para executar aquele projeto. O natural dele era olhar o projeto e orientar, e o natural dos outros era colocar a pedra, literalmente colocar a pedra no lugar, erguer o muro. Tem pessoas que se sentem tão grande, que acham o reino tão pequeno, que nem aceitam nenhuma responsabilidade no reino. São tão grandes, e as coisas de Deus são tão pequenas, que nem aceitam. Subestimam. E Jesus diz, quem me der um copo de água fresca, quem der um copo de água fresca a um desses pequeninos, a mim está fazendo. Está vendo? O seu trabalho não é esquecido diante de Deus. A vida cristã não é uma colônia de férias, mas um campo de batalha. Vida cristã não é uma colônia de férias. Não é aqui o vosso descanso. Amados, não há sucesso sem sacrifício. A liderança, ela tem o seu custo. A irmã Joelma, citei no início do culto, na oração,
Eu vi lá no grupo dizendo: irmãos, não sei que vou chegar na hora certa, mas vou chegar. A irmã Gisele falou: olha, irmã Joel, eu vou chegar um pouquinho atrasada. Se for só para chegar na hora, mas não vai dar. Eu comecei a orar. E antes de iniciar o culto, quando começou a rodar aqui a abertura do culto, ela entrou. E chegou antes, uns 3 minutos. Ainda deu passar 2 músicas. E participou. Mas não foi de graça. Ela e Deus sabem o que aconteceu. Neemias e Deus sabem o que estava acontecendo. E todos os judeus sabiam, porque eles participavam. O líder, muitas vezes, é alvo de contradições, orquestrações e perseguição. É assim. Principalmente o líder bem intencionado, o que se dá pelo reino de Deus. Orquestrações. Quando não são os inimigos externos, são os inimigos internos. Mas pastor, no meio da igreja, é no meio da igreja mesmo. Eu já vi muita coisa boa, mas vi muita coisa ruim também. Eu já vi. E com gente boa. Aí alguém vai dizer assim: poxa vida, mas não esperava. Não, irmãos, cabeça de juiz, pé de burro e cabeça de crente, eu espero tudo. Espero uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim. Não tem garantia que um processo vai ser ganho, não tem. Tem coisa passando no Supremo Tribunal que eu fico assim: gente, para mim não ia acontecer assim. O pouquinho que eu conheço de Constituição. Mas são juízes. Pé de burro, passa longe. Você não sabe se vai dar um coice ou não. Também a mente do crente. E só confie no crente, que se torna servo de Deus, que possa dizer, como disse Paulo: vivo não eu, mas Cristo vive em mim. Neemias não disse isso, mas ele viveu a filosofia do apóstolo Paulo, ou Paulo viveu a filosofia dele. Não importa quão íntegro seja um líder, ele será sempre perseguido. Não foi diferente com Jesus, com Paulo, com Pedro, com os outros. E não será agora. Não será. Eu sempre pastoreei assim: estou tão perto de cada ovelha como se eu fosse irmão gêmeo. E estou tão distante como se eu nunca conhecesse. Fazer amizade é a coisa que eu mais gosto, mas que eu menos dou preferência no meu ministério. Porque eu não vim para o ministério para ser um populista, para fazer amizade. Se eu puder fazer um ministério e fazer amizade, tudo bem. Mas se a amizade vai ter um preço alto para o meu ministério, deixe a amizade para depois e vamos nos comportar como bons crentes. A obra de todos e para todos, e por isso a muralha foi reconstruída. Que o nosso Deus nos abençoe. E agora que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com o teu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Domingo teremos a ceia do Senhor no culto da noite. A EBD é normal, culto da manhã também, horário normal.